estudante do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que estão acompanhando essa aula de Geografia para a primeira série do ensino médio. Muito obrigado por você estar participando, se envolvendo nessas aulas que estão sendo produzidas pelo governo do estado do Paraná. E hoje nossa aula ela está muito bacana, porque nós vamos falar sobre identificar as diferentes escalas cartográficas e sua utilização. Então, o nosso objetivo principal da nossa aula de hoje é tratar sobre escalas cartográficas e a utilização dessas escalas cartográficas para a interpretação do espaço geográfico. Para isso, a gente tem que rever alguns conceitos que são fundamentais e nós temos que nos fazer alguns questionamentos. Olha na tela aí, ó. Quais os elementos que compõem o mapa? Como que a gente pode relacionar as distâncias apresentadas nos mapas com a distância real? Então a gente tem que lembrar que um mapa ele é composto de uma série de elementos e que esses elementos eles dispõem de determinadas funções para a interpretação do mapa que estivermos estudando. Olha lá, ó, o mapa contém título, fonte, orientação, legenda, paralelos e meridianos e as escalas cartográficas. Se você olhar com bastante atenção, o título ele vai nos indicar o quê? Qual é a área representada e quais são as informações destacadas. A exemplo deste mapa aqui, que representa o território brasileiro e a malha rodoviária brasileira. Fonte vai nos indicar o local da onde este mapa foi extraído, ou ainda quem foi o responsável pela confecção desse mapa. Já a orientação refere-se à rosa dos ventos, que serve para que possamos posicionar este mapa corretamente em relação ao local em que nós estamos, para que seja possível a gente alinhar o norte da localidade onde nós estamos com o norte do mapa, para que a partir daí consigamos nos orientar na superfície terrestre. Também vamos encontrar a legenda no mapa, e se você olhar com bastante atenção nesse mapa, no canto inferior esquerdo do mapa você vai encontrar a legenda, que é a área que vai nos indicar o significado dos símbolos e das cores que estão sendo empregadas neste mapa. Paralelos e meridianos é o conjunto de linhas imaginárias que vão dar a volta em toda a superfície do nosso planeta e que tem por objetivo principal possibilitar a correta localização de um determinado ponto na superfície terrestre. E aí nós vamos ter também as escalas cartográficas, que escalas cartográficas são justamente as ferramentas que possibilitam a relação entre a distância real e aquela vista no mapa. E olha aqui com atenção nessa tela aqui, ó. A correta leitura de um mapa possibilita uma real interpretação do local representado e das informações que pretendem ser evidenciadas com o mapas. Mapas são representações reduzidas da realidade. Então, a correta interpretação do mapa é fundamental para que a gente consiga ter uma real compreensão da realidade. E que os mapas são representações reduzidas da superfície terrestre, da realidade do nosso planeta, do nosso país ou de um determinado continente. Depende de qual área estamos representando. E aqui o exemplo dos paralelos e meridianos. Visualize aqui, ó, o mapa com paralelos e meridianos e ainda perceba que o mapa, este mapa aqui está representando a mesma localidade, que é o território brasileiro. Porém, nós temos uma representação com mais detalhes e uma representação com menos detalhes. À medida com que nós temos uma ampliação do produto cartográfico, os detalhes vão ficando mais capazes de serem evidenciados. Agora, a gente vai para o nosso primeiro quiz. Vamos ver o que você compreendeu a respeito de escalas cartográficas e qual é o conhecimento que você tem sobre esse assunto. Olha lá na tela. Qual é a função da escala cartográfica? Letra A, indicar os símbolos e cores utilizados no mapa. Letra B, relacionar a distância real com a distância apresentada no mapa. Ou letra C, indicar a correta direção do mapa. O que você acha? A, B ou C? Vai lá!
E aí, o que você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Vamos acompanhar agora na tela a resolução desse quiz. Letra B é a resposta correta, ó. Relacionar a distância real com a distância apresentada no mapa. Então, quando nós falamos em escalas cartográficas, o seu objetivo principal é promover a relação entre as distâncias que são representadas no mapa com as distâncias existentes na realidade. E agora que a gente já tem a noção de qual é a função da escala cartográfica, vamos ver os tipos de escalas, começando pela escala gráfica, que você pode visualizar na tela, que é uma representação gráfica, ou seja, que é um desenho que possibilita a relação entre a distância real e a distância apresentada no mapa. Quando estivermos utilizando uma escala gráfica para fazer esta relação entre o que está representado no mapa com aquilo que existe na realidade, nós vamos nos deparar com situações muito parecidas com essas, com esses desenhos aqui, com essas pequenas réguas. E esta ferramenta aqui é que vai possibilitar para nós a correta interpretação e a correta relação entre o que nós vemos no mapa e o que nós vemos na realidade. Nesse exemplo aqui, ó, nós estamos usando 0, 3, 6 e 9 quilômetros. Então, significa que cada intervalo desse vai corresponder a 3, 6 ou 9 quilômetros. Mas, se a escala gráfica estiver apresentando outras medidas, é importante que você sempre observe qual é a medida que está indicada na base dessa escala. Para que isso fique mais claro, nós vamos agora compreender a utilização efetiva da escala gráfica. Então, olha aqui um outro exemplo de escala gráfica. Lembra que eu te falei das unidades de medida? Ó? Aqui nós temos a unidade de medida em metros. E aí o que a gente vai perceber? Ó? Que este espaço aqui, entre o 0 e o 50, significam que cada intervalo destes vale 50 metros na realidade. Então, ao se deparar com uma escala dessas, cada intervalo desse no mapa corresponderá a 50 metros. 2 intervalos destes a 100 metros. 3 intervalos destes a 150 metros e assim sucessivamente. Agora pense você, qual será que é a real importância dessa compreensão da utilização da escala cartográfica? Pensa no seguinte, imagine que você está com um mapa de uma localidade que você não conhece e que você está conhecendo esta localidade. Você está indo para uma cidade que você não conhece e você está visualizando no mapa 2 pontos. Um ponto chamado A e um ponto chamado B. E você pretende se deslocar entre o ponto A e o ponto B. Ao observar no mapa, você observa que a distância entre esses 2 pontos é uma distância bastante pequena. Porém, você não sabe se você pode ir andando, se você tem que pegar um transporte público, se você tem que pegar uma bicicleta ou ainda, se isso é próximo ou é longe. Agora, quando você faz a observação da escala gráfica, essa situação muda. Quando você observa a escala gráfica, você vai conseguir fazer uma relação entre a distância que está sendo representada no mapa, entre esses 2 pontos, o ponto A e o ponto B, com quanto isso vai valer na realidade. Supondo que a distância entre esses 2 pontos seja um intervalo de aproximadamente 1 centímetro, o que você vai saber? Ao olhar para a escala gráfica, você vai perceber que 1 centímetro naquele mapa irão corresponder a, por exemplo, 1 quilômetro, 2 quilômetros. Talvez você possa ir andando. Agora, se esse mapa, que tiver o intervalo entre esses 2 pontos de 1 centímetro, cada 1 centímetro nesse mapa corresponder a 20 quilômetros, aí com certeza você não vai poder ir andando. E atenção, geralmente quando você observar essas escalas gráficas representadas nos mapas, este intervalo aqui, representado aqui de forma ampliada, geralmente no mapa ele vai corresponder a 1 centímetro. Existe uma padronização na cartografia, onde esse intervalo sempre vai corresponder a 1 centímetro. E agora que a gente já falou um pouquinho da escala gráfica, a gente já tem uma noção de como utilizá-la, já percebemos também em que situações do cotidiano ela vai estar presente, agora vamos para o quiz. Indique a alternativa correta. Letra A. A escala numérica é um desenho que representa a relação entre distância real e a distância no mapa. Letra B. Legenda é a parte do mapa responsável por indicar a orientação correta do mapa. Ou letra C. A escala 1 para 200.000 é exemplo de uma escala numérica.
Qual que é a alternativa correta? A, B ou C? Vai lá! Muito bem, qual a alternativa que você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Vamos acompanhar então aqui na tela a resposta desse quiz. Letra C, a escala de 1 para 200 mil é exemplo de uma escala numérica. Então essa que é a alternativa correta. E observe que a letra A ela está errada porque escala numérica é um desenho. Não, a escala gráfica que é um desenho que representa a relação entre distância real e aquela vista no mapa. Legenda é a parte do mapa responsável por indicar a orientação. Não, a legenda é a parte do mapa que nos indica significado de cores e símbolos que estão sendo utilizados naquela representação cartográfica. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as escalas numéricas. São as escalas que às vezes causam maior preocupação em você, estudante, porque envolvem cálculos matemáticos, porque aí você às vezes fica preocupado pensando, nossa, eu preciso fazer muitas contas, eu tenho que... O que eu vou te dizer? Ela é muito mais simples do que você imagina. E juntos aqui você vai perceber o quão simples é a utilização da escala numérica. Para isso, você tem que perceber que a escala numérica sempre vai ser apresentada da forma que você está visualizando na tela. Iniciando-se sempre pelo número 1 que está em vermelho. Além do número 1 que está em vermelho, seguido dele vão vir os 2 pontos. E na sequência vai vir um outro número ali representado, aqui no caso 200 mil, representados na cor verde. E cada um desses números tem um significado, ele tem uma função por ali estar, que é isso que nós vamos conhecer agora. Então acompanhe aqui na tela. Ó. O que significa o número 1? 1 centímetro no mapa. Quando a gente fala em convenção cartográfica, significa que houve uma padronização para a construção de mapas. E dentro das diversas convenções cartográficas, uma delas que nós temos é que para realizar a apresentação de uma escala numérica, ela sempre deve iniciar com o número 1. E este número 1 significa 1 centímetro no mapa. Quer dizer que, se você pegar um intervalo de 1 centímetro e medir no mapa, você vai ter aquele 1 centímetro representando alguma coisa na realidade. E sabe o que é essa alguma coisa? É o que você está vendo em verde aqui. Ó. E observe com atenção que esse 200 mil que você está vendo em verde indica a quantidade de centímetros na realidade. E aí você começa a perceber a relação existente entre distância no mapa e distância na realidade. Os 2 pontos que aparecem entre o número 1 e no nosso exemplo aqui o 200 mil, eles servem para separar aquilo que é distância no mapa daquilo que é distância na realidade. E aí você já consegue perceber, ao observar essa escala numérica aqui, que 1 centímetro no mapa vão ser correspondentes a 200 mil centímetros na realidade. É essa informação que você consegue perceber. Então, quando você olhar para um mapa de escala, por exemplo, 1 para 200 mil, você vai ver que o intervalo de 1 centímetro
naquele mapa vai corresponder a 200 mil centímetros na realidade, de acordo com o nosso exemplo. E como que a gente escreve uma escala numérica? Olha aqui na tela com atenção, ó. 1 para 200 mil. E o que vem aqui na sequência é a parte mais importante, porque é aqui que nós temos a relação entre distância real e distância no mapa. A escala de 1 para 200 mil significa que cada 1 centímetro no mapa valem 200 mil centímetros na realidade. É isso que a escala numérica está nos dizendo. Agora, se você está em Curitiba e você quer ir para Foz do Iguaçu, a distância que vai ser apresentada para você entre Curitiba e Foz do Iguaçu, seja ela em linha reta ou pelas rodovias que lhe fazem a ligação entre essas duas localidades, elas não vão ser apresentadas para você em centímetros, elas vão ser apresentadas para você em quilômetros, em uma outra unidade de medida. E para isso, a gente tem que ter alguns conceitos matemáticos muito claros na nossa mente. E aqui, nesse quadrado, nesse retângulo aqui que está em amarelo, essas informações são fundamentais. Você tem que saber, isso é matemática básica, você já viu isso ao longo da sua vida escolar. Mas para você que não lembra, vamos relembrar, ó. 1 quilômetro é correspondente a 1000 metros. 1000 metros, 1 quilômetro. É a primeira coisa que você tem que saber. 1 metro correspondem a 100 centímetros. 1 quilômetro correspondem a 100 mil centímetros. Ah, professor, mas da onde que vieram esses números? Da onde que surgiram esses números? Quando a gente fala na conversão, são preceitos matemáticos. Agora, quando eu tenho 1 metro correspondendo a 100 centímetros, observe que quando eu transformo de centímetros para metros, quantos zeros que desaparecem? São 2 zeros que estão desaparecendo. Quando eu transformo metros em quilômetros, quantos zeros que estão desaparecendo? Nós temos a redução de 3 zeros. E quando eu estou transformando centímetros em quilômetros, quantos zeros estão sumindo? Nós temos 5 zeros sendo eliminados. E para isso, é importante você olhar de novo para esse número aqui, ó, 200 mil, que está sendo apresentado em centímetros. Se você quiser transformar 200 mil centímetros em quilômetros, você pode simplesmente eliminar 5 zeros. Aí você transformou essa escala aqui, ó, 1 para 200 mil, eliminando os 5 zeros que aqui estão, você tem 1 centímetro valendo 2 quilômetros na realidade. Então existe essa possibilidade, você corta 5 zeros. Quando você elimina 5 zeros, o número sai de centímetros e vai para quilômetros. Quando você elimina 2 zeros, o número vai de centímetros para metros. Voltando aqui, ó, se eu tenho o 200 mil e eu elimino 2 zeros, eu fico com 2.000. Pegando esse 2.000, transformando em quilômetro, eu elimino os demais 3 zeros, ficando apenas com o 2 quilômetros. Então, é fundamental que você tenha esse entendimento desses preceitos matemáticos. E a partir disso, a partir desse entendimento, você consegue fazer uma série de cálculos e uma série de conversões de forma mental. Perceba só, se nesse mapa de escala 1 para 200 mil, onde 1 centímetro vale 2 quilômetros na realidade, você está vendo duas localidades, um ponto A e um ponto B, cuja distância entre eles no mapa é de 2 centímetros. Quanto ele corresponderá na realidade? Essa é fácil. Sabe quanto que vai corresponder? Vai corresponder a 4 quilômetros na realidade. Por quê? Se 1 centímetro vale 2 quilômetros, 2 centímetros valem 4 quilômetros. 3 centímetros valendo 6 quilômetros e assim sucessivamente. Muito mais do que operações matemáticas e cálculos complexos, nós temos o quê? O raciocínio lógico sendo empregado e utilizado para a utilização da escala numérica. Então você que está acompanhando essa aula pode ficar tranquilo. A escala numérica, ela é muito mais o raciocínio lógico dessa relação entre distância no mapa
e a distância na realidade, do que uma série de cálculos e operações bastante complexas. Agora que a gente já está craque, já estamos todos feras em escalas numéricas, vamos agora para o nosso quiz. Acompanha na tela, ó. Imagine um mapa do estado do Paraná com escala de 1 para 800 mil. Neste mapa, a distância entre duas localidades é de 1 centímetro. Qual é a distância real entre as duas cidades em questão? Pensa só, 1 para 800 mil, informação importante. Distância entre as duas localidades de 1 centímetro no mapa. E ele quer que você diga qual é a distância real entre as duas cidades em questão. Lembra de tudo que nós falamos na aula e resolve aí. Muito bem, qual das alternativas você indicou? Letra A, 8 km, letra B, 800 metros ou letra C, 800 km? Resposta certa na tela, 8 km. Fundamental, centímetro para quilômetro, eliminam-se 5 zeros. 1 centímetro no mapa valendo 8 quilômetros na realidade. Então, nessa nossa aula, nós trabalhamos elementos que compõem o mapa e nós também demos uma ênfase nas escalas numéricas e nas escalas gráficas. Muito obrigado a você que acompanhou essa nossa aula e até a próxima. Forte abraço!